Ô, gente, mais um dia no ar, né? E é sempre uma felicidade estar com vocês. Eu sempre falo, né, que eu sempre tenho grandes amigos, né? E hoje, uma amiga recente, né, que vem de outra amiga, são as grandes apresentações, né? E eu achei o trabalho dela muito legal. Eu vou pedir a ela que se apresente para o nosso pessoal. Tá? E depois nós vamos começar, vem uma pergunta, vem outra, ok? Se você se apresentar para o nosso público, fique à vontade. Meu nome é Alja Lamas e eu sou educadora Self-Healing. Eu trabalho com várias terapias, mas hoje o principal do meu trabalho é com o Self-Healing e principalmente na parte da melhora visual do Self-Healing. Tá, eu queria que você soletrasse seu nome para as pessoas, porque seu nome é um nome diferente, né? Você quer falar para mim? Escreve A-L-J-A Lamas, L-A-M-A-S. É A-L... J-A. Que dá Alja, viu? Alja, É isso aí, é um nome chique, né? Quero te agradecer, Luiz. Para mim é um prazer, amizade recente. Nossa, muita honra. É um prazer, né? E nosso canal. Muito obrigada pelo convite para essa entrevista também. No nosso canal eu brinco que nós só temos feras entrevistadas, né? E você foi indicada para mim por uma pessoa da minha infância ainda, né? Que é a Ângela, nossa vizinha aqui na Pampulha, que conheceu nossos pais. Nós temos uma entrevista com ela maravilhosa no nosso canal, né? E a Ângela me deu o prazer de entrevistá-la, né? E fiquei conhecendo ela através de você. Você, através dela, né? Com uma live que vocês fizeram com esse tema, né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de se definir profissionalmente. Que história é essa, né? Você foi engenheira? Como é que foi? Que dia que você despertou? Se foi lá na infância para ser uma terapeuta, né? Eu posso te chamar de terapeuta? Sim, pode me chamar. Pode. Eu sou uma terapeuta holística, né? Eu trabalho com acupuntura, com várias terapias. Então, como é que você descobriu essa vocação sua, né? De terapeuta? Eu escolhi engenharia mais por uma aptidão do que por uma vocação, porque eu tinha uma aptidão muito grande para ciências exatas, para matemática, eu gostava muito, dava aula de matemática para os colegas, essas coisas assim, então sempre gostei muito desse lado da física, da matemática. E aí, na dúvida do que fazer, você trabalhou um tempo acabei indo para engenharia, trabalhei um tempo em engenharia. Você fazia o que na engenharia? Eu trabalhei com cálculo estrutural, depois eu fiquei trabalhando muito na parte de incorporação, calculando com orçamento e NBR 2721, que calcula as frações ideais das casas e tal. E até que assim, esse trabalho do cálculo das frações ideais, né, que é da NBR, eu gostava porque era assim, projeto em cima da mesa, eu comigo mesmo, então era uma meditação, ficar ali fazendo, levantando áreas, calculando as coisas, que eu gostava disso. Mas ao mesmo tempo que eu entrei para engenharia, eu também já comecei a entender o meu... Né, assim, tanto que eu gostava das terapias alternativas, eu só me cuidava com homeopatia, eu virei vegetariana aos 18 anos de idade e procurei fazer yoga, com 20 e poucos anos já estava fazendo yoga. E... A acupuntura também chegou cedo? Não, a acupuntura chegou um pouco mais tarde, mas assim, eu comecei a me tratar com a acupuntura cedo também. E aí eu comecei a estudar acupuntura e eu já estava com uns 36 anos. E um professor, né, assim, uma pessoa que me atendia falou: estou começando um curso de acupuntura amanhã, por que você não está nele? Maravilha. Aí eu quero ser amanhã aqui na minha sala. Eu falei, era para eu ir, né? Aí eu comecei estudando medicina chinesa e tal, depois fiz outro curso de acupuntura. E aí comecei a estudar tudo, né? Tudo quanto era terapia que aparecia na minha frente. Então, o seu trabalho ficou realmente holístico, né? Mas era uma busca, assim, insaciável. Quando eu conheci o Self-Healing, que eu conheci uma pessoa, uma grande profissional do Self-Healing da área de visão, que é a Fernanda Leite Ribeiro, e eu estava fazendo um curso de formação para ser terapeuta de alquimia interna taoísta, e a Fernanda também. E aí a gente ficou no... Repete o nome do curso? Alquimia Interna Taoísta. Eu sempre peço para repetir, porque muitas vezes a gente fala rápido e as pessoas depois ligam para mim para saber. Não precisa te preocupa não, eu vou pontuando. Eu falo muito depressa, tem que tomar cuidado para não disparar. Eu fazia alquimia interna taoísta e pintou a oportunidade de eu me tornar uma instrutora de alquimia interna taoísta. Então nós fomos para
Petrópolis, para um hotel em Petrópolis. E eu fui, assim, a penúltima pessoa a me inscrever. Então eu fiquei num quarto e a Fernanda foi a última, e ela ficou no mesmo quarto que eu. Era para ser, né? Era para encontrar. Né? Era. Aí ela me apresentou o Self-Healing, e quando ela contou do que ela fazia, eu falei, gente, aí ela falou do Meir Schneider, porque o Self-Healing, ele foi criado pelo Meir Schneider. Aí eu falei, eu vi a reportagem na Folha de São Paulo sobre esse cara, eu guardei esse jornal, de tão interessante que eu achei. Ele falando sobre o trabalho da visão, que você pode prevenir problemas visuais e tal. E eu sempre gostei muito do fato de eu ter uma boa visão, sempre dei muita importância para a visão. Não queria perder a visão, como a maioria das pessoas começa a perder depois com mais idade. Então, quando eu vi essa possibilidade nessa reportagem do jornal, eu guardei para pesquisar isso depois e caiu assim, né, para mim. Igual a luva. Aí a Fê me ensinou alguns exercícios, me passou o nome dos livros, eu já saí dali comprando os livros, fiquei autodidata e uns 2 anos depois eu já estava em São Paulo fazendo o curso de formação. Para ser instrutora, para ser educadora Self-Healing. Né? Eu acho muito interessante, né? Eu gosto sempre, porque eu não acho que eu entrevisto as pessoas, na realidade a gente faz um bate-papo, né? E esse processo da visão, né, é um processo muito complicado, porque eu também sou engenheiro e eu cuido muito, meu Luizinho também, nosso parceiro aqui, é engenheiro, e a gente vê o cuidado dele, da iluminação para filmagem, né? Eu tenho um cuidado muito grande com a iluminação dos ambientes, né? Porque a gente trabalha hoje com a iluminação muito deficitária, as letras cada dia elas diminuem mais, né? Eu sou perito nos fóruns, tem dia que dá vontade de fazer uma representação dizendo que as letras estão ilegíveis. Eu tenho uma lupa que eu trabalho com ela para aumentar, né, as partes muitas vezes que as pessoas diminuem a letra para dificultar o pessoal a ler ou não, né? Então aqueles pés de página, né? Então eu acho que a nossa visão vem ficando muito debilitada, né? E sem falar, a gente, de uma maneira geral, a gente vem ficando muito debilitado fisicamente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós a história do Meir Schneider, porque eu acho muito interessante a gente saber de onde vem isso, né? Ele é um cara desafiador, né? Muito incrível. Eu vi uma live sua com ele, achei genial, né? Conta pra gente de onde ele é, como é que ele teve essa sacada, né? Bom, o Meir Schneider, ele nasceu na Ucrânia, e com vários problemas visuais e problemas muito sérios, como catarata congênita, glaucoma, nistagmo, estrabismo e astigmatismo. Então, assim, e ele era filho de pai e mãe surdos. E demoraram para descobrir que ele tinha problema visual, que quando ele nasceu em 1954. E nessa época não fazia exame de visão no recém-nascido com poucos dias, então demoraram para perceber. Quando foram perceber, ele já estava um pouco crescido, e um tempo depois a família dele mudou para Israel para ele fazer cirurgias nos olhos. E ele tinha 4 para 5 anos. Ir para Israel porque lá era um centro avançado. Mais do que onde ele morava. Eu não lembro o nome da cidade que ele morava. E aí, o Meir fez várias cirurgias, passou por 4, 5 cirurgias, mas elas não foram bem sucedidas. Ficou muita cicatriz nos olhos dele e dificultou a entrada de luz para os olhos, e aí ele não processava as imagens. Então, nessa época, ele foi considerado uma criança legalmente cega. Legalmente cego é aquele que vê alguma luz, algum vulto, mas não consegue distinguir as imagens, então não consegue viver no mundo como a gente, não consegue ler e tal. Tanto que ele foi criança ainda. E ele tinha óculos, né, enquanto ele ainda estava tentando enxergar, que era assim, fundo de garrafa. Conta os livros, a história dele, que ele pulava em cima de sapato, em cima dos óculos, e era tão grosso que os óculos não quebravam. E ele foi para a escola especial. Foi um leitor de braille que ganhou assim, concurso, e ficou assim até inconformado sempre com a condição de cegueira, e até os 16, 17 anos, quando ele conheceu um rapaz que, da idade dele, que ensinou para ele os exercícios do Dr. William Bates, que é um oftalmologista do começo do século passado, que
trouxe para o Ocidente os exercícios do yoga. Tá. Exercícios visuais. Esse professor, repete. Ele era oftalmologista, Dr. William Bates, americano. Inclusive, ele foi caçado por causa disso. Com certeza. Né? Porque no começo do século, alguém que falava que você ia melhorar a visão fazendo exercício e relaxando. Né? Hoje já é difícil as pessoas entenderem uma coisa dessa. E aí o Meir fez de forma incansável. Ele ficava assim 3 horas por dia em um exercício, 3 horas em outro exercício. Com 6 meses ele já conseguiu ver janelas escuras em prédios claros, grandes contrastes, grandes estruturas. Com mais um tempo ele já estava lendo aquelas letras grandonas assim de tabelas de oftalmologistas e foi melhorando a ponto de depois ele conseguir ler, conseguir ter uma visão, não como a nossa, mas assim, 50% de visão mais ou menos, tem dia que está melhor, tem dia que está pior, como todos nós. Sem dúvida. E ele descobriu que quando ele trabalhava o corpo dele, os exercícios corporais, ele conseguia relaxar mais e a visão respondia mais depressa. Que maravilha. Então foi essa a contribuição que ele deu para o trabalho da visão natural, que foi além do trabalho do William Bates. O William Bates já trouxe o yoga já como essa ferramenta e confirmou, através do Meir, né, que o trabalho físico, né, os exercícios físicos são capazes de potencializar a visão, não é isso? Porque o Bates, ele não agregou trabalho corporal junto com o da visão. Hoje tem muito trabalho do Bates, principalmente na Europa. Tá? Mas eles não fazem exercícios corporais juntos. E o Meir, ele percebeu que ele tinha muita couraça, né? Essa pessoa que é cega, ela anda com medo, ela vai sempre dura, ela não relaxa, né? E aí ele percebeu isso. Quanto mais ele relaxava, mais depressa os olhos melhoravam. E aconteceu dele ter pessoas perto dele com problemas sérios corporais. E aí ele intuiu, se os exercícios fazem bem para os meus olhos, vão fazer bem para esses problemas. E muitas vezes a medicina fala assim, não tem nada que fazer. Tá, você vai ter que conviver com isso. Como esclerose múltipla, como distrofia muscular, como mal de Parkinson, fibromialgia, problemas de coluna. Todos os problemas neuromusculares, todos os problemas do movimento, o Self-Healing trata muito bem. Que o Meir foi pegando exercícios do yoga também, e ele é um sensitivo, ele é um gênio mesmo, assim, ele foi concebendo outros. E ele foi criando o método Self-Healing, que trabalha não só a visão, como o corpo também. E é maravilhoso. Que maravilha, né? Eu vi na live, né? Parece também que na casa dele ele teve filhos também com problema, né? De visão. Os 2 filhos dele e eles conseguiram resolver isso lá. Explica isso pra gente. Eu achei interessante, o filho dele estava ajudando ele, né? Na live, né? Os filhos dele já nasceram, né, tempos depois, onde já se fazia o teste rapidamente. Então foi detectada a catarata congênita imediatamente, porque o ideal é que se faça a cirurgia bem rapidinho, para ter tempo do córtex visual ter conexão com o mundo, né? Senão não faz esse processamento, se vai fazer tardiamente, não recupera mais. E os filhos do Meir fizeram bem pequenos. E o Meir, porque ele já tinha o método, trabalhava muito com os filhos dele. E os meninos desenvolveram bem a ponto de ter uma visão boa. Fizeram a cirurgia, tiraram a catarata congênita, né? E eles conseguiram viver bem. E você me contou também que em um determinado momento o Meir foi considerado de uma pessoa cega para uma pessoa que tinha visão, tinha capacidade de enxergar, né? Explica isso pra gente. Porque ele inicialmente lá, né, a visão dele ele era considerado uma pessoa cega, né? E depois dele começar a fazer aqueles exercícios com o colega dele, e ele intuiu o método, né? Ele passou já a ser uma pessoa que... Ele recuperou a visão, né? Sim, a medicina reconheceu isso. Tanto que ele ele morava em Israel, ficou lá um tempo, assim, o começo do método dele foi lá e depois ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele criou a School for Self-Healing, onde ele ajuda as pessoas e também forma outros terapeutas. E nos Estados Unidos ele tirou carteira de motorista sem restrição visual. Então ele faz o teste e ele sempre conseguiu
fazer a carteira, né, sem problema. Mas às vezes tem cego, né? Tem um exercício que é um exercício que eu gosto muito, que é o palming. Ele faz às vezes 11 horas do palming na véspera do teste, para no dia do teste ele tá bem. Mostra pro nosso pessoal, depois nós vamos voltar a fazer. O palming, você esfrega muito as mãos para ela ficar bem quentinha. O objetivo do palming é relaxar. E para relaxar os olhos, relaxar a visão, você tem que cortar a visão, né? Então você tira a luz dos olhos. Então o exercício é feito de olho fechado, faz uma conchinha, põe na frente dos olhos as mãos e fica aqui um tempo. E além disso tudo, ainda pensa no preto. Inspira, expira, relaxa e vai soltando para ver cada vez mais preto. Se ainda, além disso tudo, puder ficar num quarto escuro, o exercício fica mais forte. E o resultado depois? Explica pra gente. A gente faz o palming, inclusive ele fez, quando ele fez o exame, né? Dizem que ele fez o palming antes, né? Para ter um resultado positivo no exame. Pois é, né? na véspera ele fica o dia inteiro de palming. Praticamente o dia inteiro fazendo palming. Tá? Tem um outro caso interessante que ele, uma vez, quando ele estava ainda no processo de recuperação da visão, ele foi para uma caverna, para uma casa na montanha, uma caverna, que conseguia vedar tudo, e ele ficou 3 dias fazendo palming. Ele falou que foi quando ele conseguiu ver o preto total pela primeira vez. Porque a gente, quando está muito estressado, e o caso dele tinha muito estresse visual, né? Você põe assim e você não consegue ver o preto, ficam flashes brancos, ficam coisas brancas. E quanto mais preto você conseguir ver, mais e mais relaxado você significa que você está mais relaxado. Que maravilha. Então a gente localizou bem o Meir, né? Então o Meir fez esse estudo. Hoje ele é uma pessoa que credencia as pessoas dentro do método dele, né? Dá uma explicadinha rapidinho para o nosso público. Sim, como é que você fez seu credenciamento, como é que isso funciona, porque aqui no Brasil o self-healing é muito desenvolvido, não é isso? Principalmente em São Paulo. Tem algumas regiões que é mais, né? Em São Paulo O self-healing chegou no Brasil através de uma pessoa que nem foi buscar por causa da visão, que foi a Beatriz Nascimento, que ficou sabendo do trabalho do Meir e ela tem distrofia muscular. Tá. E ela já estava assim, a mãe dela terminou a vida deitada numa cama, nem cadeira de rodas, era mais assim, sem movimento na cama mesmo. E a Bia, ela era professora na Universidade de São Carlos e estava piorando muito. Estava a caminho. Ela não estava nem em cadeira de rodas ainda, mas ela começou a piorar muito. E então ela ficou sabendo do trabalho do Meir e ela foi para os Estados Unidos. Ficou lá 1 ano e meio com ele, estudou o método e ele tratando, aí a gente vê vídeos dele fazendo massagem nela e tal, ela voltou 70% melhor. E já formada no método, né? E então ela criou dentro da Universidade de São Carlos um núcleo for self-healing. E aí começou a ensinar outros colegas e algumas pessoas começaram a ir para os Estados Unidos também. Depois disso, o Meir começou a vir ao Brasil. Então a Bia e essas outras pessoas davam o nível mais básico e o Meir vinha para dar o nível avançado. Eu tive a felicidade de fazer várias vezes com ele, porque é o nível 2 que a gente chama, que é o que ele dá, e outros cursos também, outras especializações. Só o nível 2 eu fiz uma vez completo e repeti 2 vezes já. Que bom, né? Porque é muito bom, porque é muito prático. Então, tá do lado do Meir é uma coisa assim, é rico, porque é impressionante, assim, pega 2 pessoas com o mesmo problema, ele tem um exercício para um, outro exercício para o outro. Quer dizer, essa prescrição tem que ser muito... tem que ser um profiler, né? A pessoa tem que ver o perfil, né, do outro. Ele tem realmente um dom, assim. E, assim, uma outra coisa interessante é que ele não enxerga bem, né? Assim, ele, para ler, ele põe aqui, porque ele não tem o cristalino. Sim. Os filhos dele puseram uma lente, mas o Meir, na época que ele fez a cirurgia, não tinha uma lente para pôr dentro de um recém-nascido. E as cicatrizes ficaram tão grandes que não tem lugar no olho dele para pôr uma lente intraocular. Não. Então, ele já tem de cara 18 graus a menos que a gente, porque essa lente que coloca tem em média 18 graus. O nosso cristalino, ele faz, né, um grau de mais ou menos 18. Os cursos de formação do nível 2, assim, ficam os alunos todos sentados com o Meir e as pessoas que vão ser tratadas assim, na frente.
Aí o MEI pede, a gente faz um diagnóstico pelo caminhar da pessoa, que aí a gente vê onde que é as couraças e tal. E aí a pessoa tira a roupa, né? Ela sempre vai com um biquíni por baixo, um calção e tal. Ele pede a pessoa ir tirando a roupa. Na hora que ele vai tirando a roupa, nós alunos temos que, assim, esperar a pessoa tirar a roupa, andar e voltar 6 vezes. O cara começa a tirar a roupa, ele já vai falando assim, vocês estão vendo aquela... E olha que ele não enxerga igual a gente, ele enxerga metade, né? Mas o cara lá, ele vê a tensão no ombro do cara. Você tá vendo aquela tensão naquele ombro esquerdo? Você tá vendo aquela coisa naquele joelho? É impressionante, sabe? E na hora de ver outras coisas, ele vê menos que a gente. É muito curioso. Eu estou numa cruzada muito forte no meu trabalho. Nosso canal são 120 entrevistas já, cada uma pessoa fantástica da área que ela mexe. Então, o cego que estudou na São Rafael, que estudou música com o professor cego e implantou o curso de graduação do violão na Universidade Brasileira. Né? Esse é o meu grande amigo e professor do Sena. Né? A Marlene Silva, da dança afro, né? O Jamil, da incorporação, né? Você deve ter encontrado com ele na universidade, não sei se foi aluna dele, que ele é o Papa, tem no meu canal. Então, as pessoas todas, de todas as áreas, e eu tenho feito, eu trabalho com grupos, né? E eu tenho sempre apresentado um filme The Doctor, né? Que é um filme com William Hurt, né? Que é muito interessante. Então, eu, na realidade, os meus estudos de teoria da complexidade, transdisciplinaridade, me levaram a entender que, mais do que disciplina, nós temos saberes. E nós temos saberes muito antigos, né? Muito antes dessa ciência nossa acadêmica, né? Então eu quero sempre, eu chamo as pessoas para a gente fazer plenária sobre isso, né? Você começou dizendo que o yoga já tinha lá trabalhos específicos, né? Para os olhos, né? Que bom que esse médico foi lá e descobriu isso, né? Então eu fico muito tocado, né? Quando a gente consegue tocar nesse núcleo, né? Da importância da gente crer, né? Com um trabalho tão forte, tão específico, né, como o do Meir Schneider, né, de uma cura de si próprio, né, então até o nome, né, self-healing, né, olha que maravilha, né, então te parabenizar, e eu queria te falar por que eu fiquei encantado com o seu trabalho, eu queria falar publicamente isso, né, eu tenho uma entrevista de uma das nossas grandes yogis brasileiras, né, que é a Ângela, né, e fera demais em yoga, nós estamos aqui, né, na sala de yoga dela, nós estamos aqui com a escada de Patanjali ali na frente, nesses altares maravilhosos, né? E eu achei interessante a Ângela, com todo esse conhecimento, procurou você um dia, né, para tratar no seu método. Sim. Eu falei, mãe, se a Ângela procurou, né, além da honra toda, né, que a Ângela já deve ter ficado, né, é a validação que a Ângela dá ao trabalho, né? Então tem essa live, né? Eu adorei, né? Comenta como, né? E eu achei que você tem o toque de Midas, né? Eu tenho muita dificuldade de elogiar as pessoas e adoro elogiar, só para ver as pessoas ficarem vermelhas, né? Então eu tenho acompanhado o seu trabalho, visto, né, a partir desse trabalho com a Ângela e vendo do resultado que a Ângela obteve, né, com todo o yoga dela e mais o trabalho que ela fez com você, né? Então, você tem um toque de Midas ao cuidar do seu paciente. Como é que é essa chegada, né? Como é que esse paciente, quais são os primeiros sinais que ele deveria procurar uma profissional como você? Explica para nós. Né? Eu vejo, né? Eu trabalho com obra, eu vejo o cara tropeçar na quina da escada, né? Eu vejo o cara cair porque ele está andando com muito medo, né? Eu vejo o cara escorregar porque não, né? Tanta coisa, né? E a gente especializou muito nesses sinistros, né? E muitas vezes o problema é visão, né? Como é que a pessoa tem essa sacada de procurar a nossa terapeuta holística? Eu acho, assim, para ser muito sincera, que visão é tão importante que as pessoas deviam começar com 20 anos.
Antes de ter problema. Deviam entrar em contato com o self-healing, começar a ter consciência da importância da visão e que ela também precisa ser cuidada, né? Os jovens não vão para a academia, não vão malhar com 18 anos, 15, 16, 20. Então, o olho também precisa ser trabalhado. E eu acho que é tão importante e quanto mais passa o tempo, mais a gente está usando os olhos, né? Com certeza, isso é muito forte. A gente deveria ir lá atrás para prevenir. Um comentário em cima do que você comentou. Então, nessa altura do campeonato, a pessoa já fazendo yoga para cuidar do corpo de forma holística, mas já também começar a se ocupar de olhar a sua visão, né? Sim, E cabe o self-healing aí, Bianca. Até para lembrar que existe a visão, porque muitos jovens, que alguns hoje já estão tendo problema cedo por causa do excesso de telas, que ficam olhando o tempo todo. Mas os que ainda têm visão boa, né? Assim, ainda no Brasil, graças a Deus, é a maior parte. Em países orientais não é mais a maior parte, né? A maior parte hoje são míopes. Míopes? São míopes. No Oriente, não sei. Tem um país do Oriente que 80% das crianças hoje são míopes. Olha que coisa. De tanto não olhar longe, de não saírem, de não tomarem sol. Mora no apartamento. Tudo perto. Não tem horizonte para olhar de longe. E aí vai virando uma bola de neve, né? Mas então, o jovem que vê bem, às vezes ele não lembra que tem olho, né? Eu mesma, sabe? Isso é uma coisa humana, né? Acorda de manhã, trabalha o dia inteiro, às vezes vai para uma festa, quer dizer, emenda dia com a noite, fica ali 20 horas com o olho aberto, trabalhando a visão sem descansar um minutinho, né? Coitado, eles cansam, os olhos também cansam. E aí depois eles vão cobrar os juros, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, o certo mesmo seria entrar em contato, não era nem para ficar assim, fazendo uma série de exercícios igual alguém que tem um problema que está mais, né, com um problema mais avançado, vai precisar. Não, mas para ter uma consciência, para dar um descanso, para ter colocar uma coisa de estímulo aqui, outra ali, um relaxamento aqui, outro ali, que já iria preservar a visão dessa pessoa por muito mais tempo. Mas, tirando esse lance da prevenção, que o self-healing é maravilhoso, né? Encaixaria muito bem na profilaxia. Eu acho que o bom também seria assim, começou um problema, então já começar a praticar os exercícios. Vamos ao oculista e vamos também ao self-healing. Não é um trabalho que exclui o tratamento médico, né? A gente não indica nunca para a pessoa não fazer o que o médico indicou, mas é um trabalho complementar que pode ir ali junto. E é ótimo, porque aí todas as partes do olho vão ser estimuladas e a pessoa vai ter uma visão por muito mais tempo, né? Que legal. Eu achei que você até foi muito assim consensual, você não quis fazer uma afirmativa que eu faço, né? E as pessoas muitas vezes falam assim, você está me julgando? Não. Eu quero dizer hoje que a profilaxia talvez seja o ponto mais alto, né? De um checklist que a pessoa tem que ter, né? E eu sempre pensei nisso, por isso eu faço yoga há tantos anos, estou voltando agora 49 anos depois, com 67 anos de idade, voltei para o dojo praticar jiu-jitsu, né? Então eu acho que a gente tem que ter um checklist do nosso estado, né? De saúde e vitalidade existencial, né? Então eu queria que você falasse mais um pouquinho, né? Nesse checklist tem que estar lá a visão, não tem? A visão está no corpo, né? Assim, até às vezes algumas cadeiras, né, acadêmicas como fisioterapia esquecia totalmente da visão. Hoje está começando a ter alguns cursos de especialização, alguns complementares na área de visão, mas no programa normal de fisioterapia, que eu saiba até um tempo atrás, não tinha. Faltava, né? Não tinha um olhar específico sobre os olhos. Não tinha. E é fundamental, né? A gente cuidar dos olhos. E ele está no corpo e é tão ligado, é tão importante, assim, os olhos, eles ocupam 30% do processamento do cérebro. O cérebro, assim, várias áreas corticais são ligadas à visão. Todo o seu corpo está ligado à visão. Então, alinhamento do seu pé, alinhamento do seu quadril, alinhamento da sua língua,
o seu pescoço, tudo vai influenciar na sua visão. Então, não tem jeito de separar, nós somos um só, né? Se eu relaxo os meus olhos, o meu fígado agradece pela medicina chinesa, o fígado se abre nos olhos. Se eu tô com raiva, se eu tô doente, eu já vi uma pessoa com câncer de fígado, o olho dele estava meio esverdeado. Interessante, né? Então, assim, tá tudo ligado. Então, não tem jeito. Dentro desse trabalho de profilaxia, dentro desse cuidado que a gente tem que ter holístico com o corpo, a visão, ela é importantíssima, essencial, né? Eu tenho na minha carreira alguns saberes, né? E um deles é dança, né? E uma ênfase muito especial à dança de salão, me tornei um grande bailarino, ou dançarino, como queiram, né? Reconhecido. Eu dei aula há muito tempo, eu tive uma academia, né? E as pessoas chegavam na minha escola e falavam que tinham problema de labirintite, quando elas desequilibravam, né? E eu sempre falava: você já conferiu a sua visão? Né? Porque a pessoa, ela chega cambaleando porque se percebe que ela tem uma dificuldade muito grande de olhar à distância, então ela não consegue armar muito bem o ambiente. Como a gente dá aula de teatro também, né? A percepção do cenário é muito importante para o ator, né? Entendeu? E nós temos aquele sentido que, infelizmente, no Brasil a gente usa ele só no tratamento de doentes, praticamente. Logicamente que o yoga é um pouco diferente, né? Que é a própria percepção, né? E muitos dos meus alunos voltavam e me diziam: fui ao oculista e eu estou com uma pequena deficiência de visão. Não era só labirintite, né? E aí eu fico pensando que a pessoa desequilibra porque está enxergando pouco e aquilo potencializa também o desequilíbrio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de propriocepção para a gente, se for possível, dentro do método de vocês, porque eu percebi que isso é muito importante, né? A gente usa muito a propriocepção no self-healing, né? Essa autoconsciência, né? Nos exercícios corporais, tem, né, exercícios às vezes que a gente pega cada dedinho do pé, ou cada dedinho da mão e tenta mover cada um separado, tentando sempre isolar os músculos para trabalhar os pequenos musculozinhos. E quando você vai com a sua consciência, né, se você segura tudo e vai mexer um dedo ali do pé, por exemplo, que é que a gente tem menos movimento que o da mão, é super difícil, mas quando você vê que você, ao concentrar, ao estar ali presente, você consegue mais, né? E isso você está abrindo caminhos neurais, isso você está desenvolvendo outras coisas até do seu cérebro que no dia a dia, no nosso dia a dia, só fazendo coisas pesadas, movimentos grandes, a gente nunca vai trabalhar, né? E isso é uma questão de saúde neural, né? Neuromuscular. Tá, na realidade você está trazendo um conceito muito interessante, né? Você começa a ter um senso de proporção e medida mais adequado, né? Você faz a medida, você vê a proporção, você faz a medida e decide, né, com muito mais consciência, né, consciência corporal, né. Eu li um livro, até tenho um grande amigo que é um dos maiores neurologistas do Brasil, né, que é o nosso Jair Raso, um beijo para você, Jair, e chegou para mim em 2003 um livro da Harvard Business School, né, e eu sempre gostei de elogiar os portugueses, aí eu descobri que o maior neurologista da atualidade ele é português, né? Que é o nosso doutor Damasio, né? E a gente sabe que essa neurologia nossa, hoje existe um entendimento muito mais amplo, né, do que é neurológico, né? Então você tem os mapas de consenso, né? Você tem as trilhas neurais, né? Você tem um centro de memória, né? Você tem um centro de lembranças, né? E o pessoal de Harvard fala isso com muita proficiência, né? Então, na realidade, hoje você está falando que a neurologia é fundamental na percepção desse processo do ponto de vista do saber, né? Fala mais um pouquinho disso para a gente. Até você mostrou num trabalho seu, eu gostei, um livro, né, ligado à neurologia, né, do autor. Da Susan Berry. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente muitas vezes fica pensando que isso é um saber que
vem de algum lugar que a gente não sabe de onde que é, né? E hoje está tudo confirmando isso, né? Eu queria até, na hora que você estava falando aí dos seus alunos que chegavam com labirintite ou algum tipo de tontura que você ia buscar nos olhos, e aí eu lembrei do caso da ambliopia. Ambliopia é a pessoa que tem uma diferença muito grande de ambliopia. É um problema visual, né, que quando a pessoa tem mais de 2 graus ou 3 graus de diferença entre um olho e outro, ela é considerada amblíope. É aquele olho preguiçoso, né? Tá. E uma grande porcentagem da população é amblíope e não sabe que é. Nossa. Sabe? Que às vezes não faz um exame, né? Poucos são os que fazem exame. Minhas filhas mesmo, tem 3 filhas. A que eu achava que enxergava melhor, que tinha melhor visão, quando eu levei no oftalmologista, na hora que ela sentou, eu falei, essa daí vê super bem. Era a que era amblíope, que tinha diferença muito grande de um olho para o outro, e é a que tem mais dificuldade até hoje, né? Agora a adulta é a que tem mais dificuldade. Então, e se as pessoas descobrissem que elas são amblíopes, né, bem novinhas, elas poderiam trabalhar esse olho fraco, né, e ele se equilibrar e ela ter uma visão de 2 olhos, né, assim, que vai dar a profundidade, medida, né? Que vai propriocepção, né? Que vai dar mais propriocepção, né? Você vai conseguir reconhecer a distância das coisas, né? E a Susan Berry, ela era estrábica. Nasceu com vários problemas de estrabismo. Estrabismo aqui, né? E o olho, né, torto, assim. E ela fez várias cirurgias e os olhos dela alinharam. Ela passou por 3 cirurgias, se não me engano. Os olhos dela ficaram alinhados, e ela achava que estava tudo bem. Ela tampava um olho, ela via, ela tampava o outro, ela via e estava bonitinho, né? Quando ela estava na faculdade de biologia, que o professor falou de estereopsia, que é visão em estéreo, né? Ela falou, o que é isso? Aí ela foi ver que ela não tinha estereopsia. Ela foi ver que ela não tinha, ela não tinha, ela não via em estéreo, né? Ela tinha visão de um olho e de outro, mas ela não fazia a junção. Aceito, mas na visão é impressionante. A gente, né? Eu tô olhando para aquela luz ali, meu olho direito com o olho esquerdo estão fundindo a imagem do direito com o esquerdo, e que aí vai formar uma imagem só no cérebro, né? E a Susan, nessa época, ela correu atrás e falou, mas eu quero então ter essa visão em estéreo, quero, né, melhorar meus olhos. E o médico falou para ela na época, né, esse é um conceito que já caiu por terra, não, a plasticidade do cérebro é só até os 7 anos de idade. Você viveu com isso até hoje, você vai viver para sempre. Hoje a gente já sabe que não é. Mas na época o médico que ela consultou falou isso. E ela ficou inconformada, mas fazer o quê? Quando ela estava com quase 40, ela conheceu um trabalho que chama Visão Natural da Optometria Comportamental, e ela começou a fazer exercícios de uma forma, sabe assim, bem frequente também. Né? E com quase 50 ela recuperou a visão em estéreo. Maravilha, ela conta que assim, ela, depois de uma aula onde ela gostava muito de um determinado exercício, que ela achava que era ele que ia dar a visão em conjunto dos olhos para ela, ela chegou no carro dela, na hora que ela foi olhar para o volante saltou. Ela olhou para o retrovisor saltou. Ela falou, foi a coisa melhor da vida dela. E aí ela foi estudar, ela já era uma cientista, que ela era bióloga, começou, né, assim, com esse trabalho, ela se especializou em neuroplasticidade e neurogênese. E eu tive a felicidade de participar de um mini curso dela. Ela é uma americana e ela deu participou de um congresso aqui em Belo Horizonte. Eu estou lembrando aqui, né, de um grande mestre nosso, para mim é o maior de todos os tempos da humanidade. Ele me xinga porque eu falo isso, né? Eu tenho uma entrevista dele no meu canal, né, que é o nosso grande professor Milton de Oliveira, né, que teve a audácia e a competência de conversar com o Prigogine, quando o Prigogine estava fazendo a teoria da complexidade, estava definindo a teoria da complexidade. Então, falando dessa transdisciplinaridade, que no nosso trabalho a gente chama de múltiplos saberes, né? Que a palavra trans não fica legal aí, então eu chamo de múltiplos saberes, né? E o professor Milton de Oliveira tem um livro, né, dele que ele fala dessa plasticidade eterna do neonato, né? Nós somos eternos neonatos, nós somos eternos aprendizes, né? E você está trazendo isso aqui com uma força, com um exemplo, e nós não queremos crucificar nem a ciência e nem a medicina, porque até ali o saber que valia era aquele, né? Sim. O nosso problema é que muitas coisas têm que ser deixadas de lado, né? O paradigma não funciona mais,
né? E é interessante esse caso que você está contando, né? Porque o Milton Oliveira fala disso o tempo inteiro. Né? Nós estamos aprendendo, fala da epigenética, né? Essa construção além da genética, né? E estou vendo que o seu trabalho, nessa nossa conversa aqui, ele é muito mais rico do que a gente pensa, né? Então fala fala mais um pouquinho dessa neuroplasticidade, da importância disso no seu trabalho, porque o que eu quero com as entrevistas que eu levo, os bate-papos, é que as pessoas não se sintam constrangidas de procurar o que é melhor para elas, né? Então, se eu não enxergo, eu tenho o direito de enxergar melhor. Se eu estou andando desequilibrado, eu posso, tem solução para isso, né? Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, porque é muito rico, né? E a gente mostra que esses saberes, eles se encontram, né? Nessa teoria da complexidade, né? E você tem uma linha do tempo aí que ela não para, né? E deixa para trás os paradigmas que a gente não usa mais, né? Por a gente crer que aquilo ali não é coerente, né? Com a dinâmica natural do que a gente enxerga. Fala mais um pouquinho. Eu só queria dar o nome dela, não sei se eu falei, Susan Berry, e ela tem um livro que chama, o livro dela não está em português, né? Ver em Estéreo. Maravilha. Eu tenho esse livro em espanhol. O corpo e os olhos, eles estão completamente ligados. Então, assim, um trabalho desse para ela... Você está me deixando louco aqui hoje. Eu vou o trabalho da Susan, né? E, assim, ela é uma cientista, então hoje é a ciência quem reconhece isso, né? Isso é um grande passo, né? Desse saber, né? Porque ciência é saber, né? Eu tenho ciência, eu tenho saber, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Esses exercícios que fizeram ela conseguir ter a visão, né? Recuperar a visão com quase 50 anos, uma visão em estéreo, eles usavam o corpo todo, né? Assim, ela gostava de um específico, onde você usa a consciência, ao mesmo tempo com o movimento dos olhos, uma consciência da visão periférica, da visão espacial, e também exercícios corporais, porque quando você coloca tudo para funcionar, o corpo junto com a visão, é o ambiente normal da visão, né? Porque a nossa visão, ela não é essa coisa paradinha, onde eu leio ali as letrinhas e tal. Não, o tempo todo eu estou mexendo, olhando para as coisas e quando eu estou balançando a cabeça, o que eu estou vendo está parado. Então, é uma complexidade muito grande, o cérebro, o corpo todo ali, para fazer essa coisa mágica que é a visão. E que quando eu entro com a consciência junto, né? É onde eu dou o meu salto, é onde eu tenho a capacidade de melhorar e de me transformar, né? Então, assim, é muito interessante. Que o Zaltman faz lá, né? Isso é o que o Dr. Damasio traz o tempo inteiro pra gente. Eu conversei muito disso com o Jair Raso, né? E é interessante porque uma das coisas que mais me encantou porque eu conheci a Raja Yoga antes do Hatha Yoga, né? Eu fui para a dança antes do Hatha Yoga, né? E meu pai me treinou ambidestro, mãos e pés, tá? E aí eu comecei a estudar isso profundamente, porque eu sou um dos primeiros engenheiros brasileiros a falar da patologia das edificações, né? Então muitas vezes eu chego num prédio, eu vejo que o prédio está recalcado para a direita. Meus amigos, eu falo, tem que botar, tem que checar o nível para ver se está mesmo, eu vejo de longe, né? Entendeu? Né? Nós temos aqui o famoso Balança, mas não cai, né? Que um dia eu vou fazer uma matéria sobre esse livro, que é uma ilusão de ótica, né? Entendeu? Que levou esse prédio a ser chamado de Balança, mas não cai. Né? Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Qual que é? Depois ele está ali na Amazonas com o Carijós. Entendeu? Eu tenho até um colega que eu vou chamar, é Carijós mesmo? Curitiba. Não, Carijós ali não. Que corta ali. Ela vai cortar. É Curitiba? Então é Curitiba, o Luizinho está confirmando aqui. E ele está no imaginário Tupis, de Belo Horizonte. Tupi. Tupis. Tupis com Amazonas, então. Depois eu vou reparar. Depois eu quero conversar com você, porque eu trago uma coisa. E eu comecei a ver que a pessoa, na postura dela, né? Eu estudei com o Evaldo Bertazzo, lá em São Paulo, né? E nós temos o ser humano, ele tem uma mecânica do destro, né? E começa a surgir aí o
canhoto, né? E a Nereida, fui aluno da Nereida há muito tempo, né? Era uma tertúlia poética fazer as aulas dela. E ela tinha umas afirmações que eu nem vou falar aqui agora, né? Do porquê que surge o canhoto nessa brincadeira, né? E porquê que... Né? É muito interessante a Nereida. E eu, na realidade, eu sempre vi, né? Porque o problema todo é de equilíbrio e transferência. Aí você vai fazer dança, eu fiz balé com a Júdice, fiz dança espanhola, fiz essas danças todas, dança afro, né? Sou aluno quase 20 anos de dança cigana da nossa grande Karina, né? E eu percebo, né, a tendência do ser humano a ter um movimento melhor do lado direito ou do esquerdo. E a gente vai praticar o Hatha Yoga, a gente vê quando a gente fala da polarização, né? Você pensa para a esquerda e para a direita. Você vai fazer um Tai Chi avançado, né? Você vai para a direita e para a esquerda. E eu fui dançar o tango argentino, cheguei lá, o sentido é anti-horário, o andamento do desenvolvimento do tango, né? E eu abri um show do Carlinhos Jesus, eu treinei minha bailarina e nós mudamos a pegada e eu comecei a transitar no tango para o lado direito, porque o meu pensamento sempre é ambidestro, né? E hoje eu vou falar, vou levar mais um tamanhozinho, né? O meu movimento ficou estéreo, né? Não é verdade? Ficou estéreo. Né? Na realidade, tem um momento aí desse movimento meu de braço, né? De um trabalho de mãos, né? Que ficou estéreo, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito lindo. Muito bom. Fala mais um que no pouquinho self-healing a gente até fala, por exemplo, assim, olho dominante, né? A gente tem um olho que é o que determina o ponto do foco, o ponto da visão, né? E tem um que vem atrás, auxiliando e tal. Se a gente, por acaso, tampa o olho dominante, no meu caso é o direito, né? Se eu tampo e fico um tempo trabalhando o esquerdo, o meu cérebro, ele libera mais os caminhos neurais daquele lado esquerdo. E na hora que eu tiro, eu tô com a visão um pouco mais equilibrada. Isso me dá uma sensação de estereopsia muito maior. Fica tudo mais lindo, fica mais definido, o foco fica melhor, né? Porque quando eu tenho a visão dos dois olhos numa coisa, o foco fica melhor ali. Engraçado, a primeira bailarina que dançou comigo, estou lembrando dela aqui agora, e eu falei, eu preciso, ela dançava comigo todos os dias, a gente fazia mais ou menos 1 hora, 2 horas de aula. E era um dos grandes aprendizados, né? A gente muitas vezes não cita o nome da pessoa, mas eu estou com ela aqui na minha cabeça e agradecer ela muito. Porque eu tinha essa pegada na dança e eu estava doido para dançar do outro lado. Só que eu ia dançar com a pessoa ficava cansada de dançar com a pegada do lado de cá. Porque ela não estava acostumada? Estava acostumada, né? Os músculos não estavam preparados. Exatamente. E essa menina, eu preparei ela como eu preparei já a outra do show do Carlinhos Jesus, já foi mais fácil, porque eu já estava lá na frente, eu não ficava com dó da minha aluna, porque ela estava tendo mais dificuldade do lado de cá, eu ia dançando assim, girava, na hora que ela voltava, eu já fazia a pegada do lado de cá, né? E, na realidade, quando eu fui praticar o Hatha Yoga, né? Isso ficou muito claro comigo, né? Quando a gente chama da polarização, né? E eu estudei muito também as artes marciais. Eu tinha um professor de judô, que eu lutei judô há quase 10 anos, né? No meio de gente muito fera, e foi da minha adolescência até virar adulto, né? A gente fazia a pegada do judô aqui e ele queria que o pessoal pegasse do outro lado. Aquilo para mim era uma coisa normal, porque papai já tinha trabalhado, né? A minha lateralidade. Eu ia jogar bola, eu jogava com o pé esquerdo igual o direito, eu ia jogar handball, arremessava bem do lado esquerdo e do lado direito, né? E eu acredito então que você está dizendo que se a gente der esse tratamento para a nossa visão, né, que você se ocupa disso ao prescrever os exercícios, né, a gente vai ter muito mais satisfação e clareza no que a gente enxerga. Eu falei bobagem demais? Eu gosto de falar muito. Não, você não falou. Eu só queria complementar, né, é que quando a gente faz isso, a gente não só melhora aquele lado que antes trabalhava menos, como a gente descansa os caminhos neurais que estão estressados demais. E o que eu acho que é legal, no seu caso, né, que se você trabalhou o direito e o esquerdo, então o seu direito não fica tão cansado, não fica, aquelas vias neurais ali não ficam tão desgastadas. E é muito interessante isso, né, quando a gente trabalha tudo, o corpo vai responder melhor, né? Eu vejo o treinamento de jogador de futebol, né, o cara vai para... Eu vi o Éder treinar, dava 600 chutes com o pé esquerdo,
Eu ficava louco para ir lá no treino do Atlético. Chuta um pouquinho com o direito. Chuta um pouquinho com o direito, né? O cara acostumado a fazer cesta de 3 pontos, ele começa a fazer só do lado de cá. Quando eu treinei atletas de vôlei, porque eu trabalhei com o Delino Mackenzie muito tempo, né? Eu trabalhei com essas atletas, Gabi, esse pessoal todo, né? Só pula e pensa em cravar com a mão direita, né? Por que não trabalhar o lado esquerdo, né? E a Thérèse Bertherat trata disso na teoria dela, né? Que ela chamou de antiginástica e depois ela mesmo concordou com ela que não era bem isso, né? É um trabalho mais holístico com esse corpo, né? Então fica receitado isso aí, né? E quantos minutos nós temos aí, Luizinho? Porque eu estou vendo aqui que com a aula nós vamos ter que fazer 20 minutos só. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tá? De resultados do seu trabalho. Porque a gente fica muito... Nossa, que garganta! Nossa, né? Entendeu? Então, ontem eu estava discutindo com uma pessoa, eles colocaram uma briga na internet, o pessoal dentro de um bar, e uma propaganda escandalosa da Coca-Cola no canto. E eu percebi que a única pessoa que viu foi eu. E eu mandei para uma aluna minha, que era uma grande pedagoga, e ela ligou para mim e falou: esse caso, o negócio estava lá, né? Então quer dizer que nós não vamos nem acabar de conversar, né? Porque o ser humano, ele vê o que ele quer e o que ele não quer, né? Se foi mostrado para ele, né? Então eu acredito que um incentivo que a gente precisa, né, nesse mundo é resultados, né? Então fale um pouquinho, né? Aqui você pode e deve falar um pouquinho dos grandes resultados do seu trabalho, porque eu vi nas suas lives o que você fala, né? Queria que você apresentasse para o nosso público, né? O trabalho do self-healing realmente ele traz resultados maravilhosos, né? Muitas vezes a pessoa já está assim desesperançosa porque ela não tem mais o que fazer, e quando a gente então entra... Estou falando desesperançosa com a visão dela, né? Desesperançosa com a visão. Então vamos falar do lado do self-healing da visão, porque com o corpo depois também é maravilhoso. Falasse um pouquinho com o corpo. Com o corpo também é maravilhoso, mas então vamos falar da visão, porque eu tenho, né, trabalho com consultório há muitos anos e já estou há 5 anos com trabalho online, então tanto no consultório eu via as pessoas melhorando, como eu recebo depoimentos, assim, toda semana, com certeza, de gente que só de praticar um pouquinho de exercícios já sente uma melhora. E eu falo assim... Fiquei impressionado quando eu vi a entrevista com a Ângela, né? A live. Falei, gente, mas a Ângela é essa fera total, né? Entendeu? E vai no self-healing e faz esse depoimento maravilhoso, indicando para a gente, né, o self-healing específico para a visão, né? Então, eu queria que você batesse bem nessa cangalha aí, porque isso é muito importante. Então, a pessoa com poucos dias já te dá retorno, né? E nós temos muita dificuldade de falar dos nossos feitos, né? Eu queria até lembrar de um grande português, né? O Camões, né? Que ele escreveu Os Lusíadas falando dos feitos do povo dele, né? Então tá na hora aqui de você... Eu quero falar de 2 coisas, desses resultados e complementar da Ângela, que assim, a Ângela é uma querida amiga, né? Que você pediu para eu falar, como ela chegou no meu consultório naquela hora, a gente acabou não falando. A Ângela, eu já conhecia a Ângela de nome, né? Assim, minha professora de yoga, que era a Beatriz, ela tinha feito yoga terapia hormonal aqui no espaço da Ângela, que é de nave, e dá aula aqui. E a Ângela, né? A BA, E a Ângela, ela já indicava, né? Então, assim, eu tive clientes de esclerose múltipla, porque a Ângela tinha indicado que fazia yoga aqui com a Ângela, pessoas me procurando por trabalho de visão, que a Ângela me indicava. Então, a Ângela já era uma pessoa que eu tinha em alto conceito, já era uma pessoa do coração, antes dela chegar no meu consultório. E quando ela chegou, né, por conta de um problema visual dela, ela buscou para praticar exercício para melhorar. Foi assim, amor à primeira vista, porque ela chegou e no primeiro dia eu já apaixonei com a Ângela. Eu queria falar com o público, porque isso é público, tem uma live, a Ângela contando isso, né? Que você está falando aqui, né? Então, tem um depoimento dela, tem uma live dela comigo, tem um depoimento dela que está no meu canal do YouTube. Depois nós vamos deixar. E fala para mim, então ela chegou no seu
consultório, né? Ela chegou no meu consultório falando que queria aprender os exercícios, frequentou meu consultório um tempo, que me deu um grande prazer, uma alegria enorme poder trabalhar junto com ela, porque ao mesmo tempo que eu passava para ela os exercícios, ela me ensinava muitas coisas. Eu sou uma praticante de yoga desde os meus 20 e poucos anos, e adoro, é uma coisa que eu quero pro resto da vida. Você tem 15 anos agora. Eu regredi, né? Mas os resultados no self-healing são impressionantes. A gente fala assim, a gente não promete nada, não é porque eu vou contar alguns casos aqui que as pessoas vão ter, porque cada ser humano é um ser humano, tem uma condição emocional, tem uma condição de aprendizado, de praticar de um jeito melhor, mais eficaz, de um jeito não tão eficaz, e por aí vai, né? Eu estou tomando essa liberdade de pedir a você, porque os americanos são feras para fazer case, né? Casos, né? Sim, temos muito casos. Tudo, eles são feras nisso, né? Então esse case, né, para ficar mais sofisticado para mim, né, da Ângela, né, que você vai começar a falar, né, a partir do momento que ela te procura, né? E o meu susto maior quando eu vi a live, eu falei assim, gente, uma professora com o conhecimento todo do yoga, a gente sabe o que o yoga tem para os olhos, né? Buscar, né, um reforço, né? Com a Ângela, né? Esse negócio deve funcionar mesmo, né? Não, a Ângela foi um presente, né? E o yoga tem um trabalho, né? São os tratakas, com a visão, mas o self-healing, como o Meir, ele ampliou muito o trabalho, a gente trabalha com, poderia falar que 11 princípios naturais da visão. Olha só. Porque o yoga, ele trabalha muito com a movimentação ocular, né? Então, é olhar para um lado, olhar para o outro e tal. Mas o self-healing não, ele entra com o relaxamento dos olhos, ele entra com o claro e o escuro, com o estímulo da visão periférica, com a movimentação ocular, com o estímulo do olhar, detalhes, conexão olho e corpo, conexão olho e mente, fusão e convergência. Vamos fazer uma brincadeira. Mais um tanto aqui, eu esqueci. Diretores de teatro, quando estiver preparando o personagem para o ator, manda ele fazer o curso de self-healing que vai melhorar demais a percepção do personagem. Continua. Aí então assim, a gente usa muitos, a gente tenta trabalhar o olho como um todo, né? E aí então, se antes eu não trabalhava nada, né? Eu só cansava meu olho, só usava tablet, computador, celular, trabalhando, ou leitura, ou televisão. Né? Perto. Não olho mais o longe. Não ponho mais o meu olho na luz do sol, que é outra coisa maravilhosa para os olhos. Os olhos precisam da luz. Assim como a gente precisa de ar, os olhos precisam da luz, né? Então, quando eu dou para o olho aquilo que ele precisa para processar aquilo que ele veio fazer, que é o processamento da visão, ele melhora. Sabe? Ele melhora. Então, assim, tem gente que com uma sessão, Luiz, lê 2 linhas abaixo da tabela. Nossa Senhora. Muitas vezes é porque a pessoa não acreditava. Então aí a gente pega, tampa um olho, por exemplo, faz ela jogar uma bolinha, dá um relaxamento depois, aí faz um estímulo de perto, de longe, de um lado, do outro e tal. Um palmo, bota um pouco de luminosidade naquela retina, que é o sunning. Explica, o nosso sunning. Só complementando a frase. A pessoa melhora com 1 hora, ela melhora. Claro que não é uma melhora definitiva. Aí é uma melhora assim, temporária. Mas se ela pratica sempre, depois fica mais definitiva. Foi até assim muito interessante que ontem eu estava discutindo com a Fernanda, que é a minha professora de neurovisão hoje, sobre o lance da luz do sol. E você está me pedindo para ensinar o sunning aqui agora, lindo, né? Os peixes de lagoas profundas, eles não enxergam. Os tatus, os bichos que vivem debaixo da terra, eles têm a visão fraquíssima. Agora, a águia, sabe? Os falcões, né? Os gaviões, eles têm uma visão maravilhosa, porque eles têm que olhar de longe e estão sempre submetidos à luz. Então, é um conjunto ali, né? Muita luz, boa visão. Pouca luz não precisa da visão, porque não vai enxergar mesmo. Engraçado, né? Eu fiz um estudo, posso te interromper? Porque pode, depois eu ensino o sunning. Tá. Eu quero que você volte no mesmo lugar. Eu fiz um estudo sobre os argentinos, né? Por que eles são aquela coisa maravilhosa, né? Entendeu? De empenho, né? O bailarino vai para firme, caminhando para a dama, né? A dama com o bailarino, né? E nós somos muito mais recatados, a gente esconde, né? E eu perguntei isso para o meu mestre, ele virou para mim e falou: Carlos, para pensar.
Aqui em Belo Horizonte você sai, o máximo que você vê é a rua de cima. Tudo, os horizontes, tudo pertinho. Agora, na Argentina, aqueles pampas daquele tamanho lá, eles têm uma visão a longa distância. O que precisa, eles são águias, olha só. E eu fiquei com isso na cabeça, você está trazendo isso hoje, né? Por que a águia enxerga mais e por que o peixe enxerga menos? Continua, então, para a gente chegar no céu. E só complementando isso aí. E aí eu acho que isso vai até para a visão de mundo, Luiz. Claro. Visão de mundo, né? Pro emocional. A pessoa que está ali entre montanhas, só olhando perto, ele nem emocionalmente, nem ele ousa longe. Agora, a pessoa que está lá longe, aí ela já almeja outras coisas, ela vê mais longe, ela tem uma visão. Eu vejo o Messi jogar, né? Eu lembro do meu mestre, né? Eu vejo o Brasil perder a Copa de 78 com os argentinos, né? O que o Kempis fez, né? É acostumado a ver a distância, né? Distância para eles não é problema, né? Aquele monumento de mulher parada assim na frente do argentino, ele caminha e, né? Com todo respeito, né? A mulher também vem, né? Vamos fazer visão à distância, né? A gente que mora em Belo Horizonte, eu vejo no máximo aqui na Pampulha, nós estamos no bairro São Luís, eu vejo no máximo um quarteirão. Eu, graças a Deus, eu moro no 6º andar e eu não consigo sair do meu apartamento porque sem dar uma olhada. Eu gosto de olhar longe. Mas você tem esse conhecimento, né? Porque a pessoa deixa a cortina lá, né? E aí, vamos em frente, eu adorei isso. Aí, assim, entre os princípios de visão, na hora que eu falei, eu não citei o olhar longe, que é um dos fundamentais, ainda mais hoje. Então, vamos falar do sono e depois vamos falar da importância do olhar longe, que talvez seja, assim, depois do relaxamento, que é, para mim, o principal, que sem relaxar a gente não sai do lugar, que eu ensinei o que eu acho que é o principal, que é o palming. O sunning é outro fantástico, né? Que é o sunning ou ensolar, em português seria ensolar, que é dar um banho de luz nos olhos, nunca olhando para o sol de olho aberto, olhar para o sol de olho fechado. Explica para nós. Né? Então, assim, você fica na direção do sol, então vamos supor que essa luz que está na minha frente é um sol. Eu levanto um pouco o meu queixo para o ângulo do sol bater na minha pálpebra e aí eu vou levar a minha cabeça para um ombro e para o outro para também não deixar só um ponto da minha retina recebendo essa luz que está passando pela minha pálpebra. Passa pela sua pálpebra. Ela vai passar, aí assim ela banha todo o fundo do olho, porque se ficasse só num ponto, poderia aquele ponto receber um excesso que faria mal e outros pontos não iriam receber nada. Então assim o sol vai banhando toda a minha retina, né? E com isso acontecem várias coisas maravilhosas, porque o sol, ele é maravilhoso. Né? Por mais que a gente tenha que modular a quantidade de sol que a gente recebe, e acho que a função do terapeuta self-healing está muito por aí, porque tudo que é em excesso faz mal e a gente mora num país tropical, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas a gente precisa expor os olhos ao sol todos os dias, não só com o sunny, mas também andando no tempo sem boné, sem óculos escuros. Meu Deus do céu, é bom demais ouvir isso. Né? Por isso que no quartel a gente anda com o cap apontado para frente. E me pediram um estudo, porque meu colega é militar, queria bater no filho dele, porque o filho dele só anda com o boné virado ao contrário. Eu falei, seu filho está na nossa frente, porque não quer nada. Limitando. Falei com ele lá atrás, tem muitos anos, você está trazendo isso aqui agora lindamente, né? Eu falei, seu filho não quer que você limita ele, você põe um boné nele, quer que ele vire o boné, entendeu? Tem a ver, não tem? Campo de visão, que aí também você ganha campo de visão, né? Você deixa a luz entrar mais nos olhos. As células que fazem a visão central, que são os fotoreceptores que se chamam cones, elas precisam da iluminação para elas se fortalecerem. A gente tem melanina no olho. No fundo do olho, ele é formado por melanina. Então, a gente precisa da luz do sol para essa melanina se processar, ficar mais fortalecida e a retina com isso fica mais fortalecida. Quando eu exponho os meus olhos à luz, os meus músculos ciliares se contraem, fazendo uma coisa que hoje quem fica o tempo todo dentro
circulação sanguínea boa para o olho. Você deixa todo o seu fundo de olho ser estimulado pela luz do sol. Você deixa os seus músculos ciliares contraírem a pupila a um nível que no dia a dia não contrai. E agora tem outros estudos falando que a produção de vitamina D nos olhos, ela é maior do que no corpo todo. Nossa. Então, assim, essa pandemia que existe de vitamina D, ela poderia ser diminuída com o Sunny, né? Entendi. E além de ter outras coisas que a gente fica aqui reparando nas cores que a gente está vendo. Então, essa consciência da luz que está entrando através da minha retina, através do meu cristalino, eu não sei em que nível, mas eu acredito que seja muito saudável para o fortalecimento do olho como um todo. Então, esse é o Sunny ou insolar. E é, assim, impressionante. Você pratica o Sunny, você sai dali, você está focando melhor. Você consegue visualizar melhor. Né? Quem vê o valor do Sunny nunca quer mais ficar sem ele, porque é uma delícia. E relaxa também, né? Que os princípios do self-healing eles se misturam nos exercícios. Então, Legal. é muito bom. Luizinho, Né? mais 10 minutos? E aí agora eu queria falar do olhar longe. Pode? Que é outra coisa fundamental, né? Até porque hoje a gente só olha perto, olha perto. Vai olha lá. perto. Muitas vezes até de cabeça baixa. E o olhar longe, ele é uma coisa preventiva, né? De vários problemas visuais. Não só a miopia, né? Então, a criança precisa olhar longe para ela não desenvolver miopia. O adulto precisa olhar longe porque para evitar a vista cansada, que é a dificuldade de ver de perto, é importante olhar longe também, porque o olho continua com essa capacidade, com essa flexibilidade, né? A gente tem um movimento que é o movimento de acomodação, né? Que o cristalino da gente, ele fica tipo cogumelo, igual a minha amiga fala, quando tá perto, e pizza, quando tá olhando olha, cogumelo, pizza. Você viu a entrevista? Tudo isso eu sonhei, muito legal. Legal demais. Eu não falava assim, eu adorei. Aí eu botei. Cogumelo, pizza. E quando você tá sempre de óculos de grau, ou se você, antes de sair, você coloca um óculos de sol, então você vai evitando que o olho tenha essas reações. Essas possibilidades, né? De movimento, reação à luz, reação aqui, você está olhando a 4 metros, aí saiu lá fora, você olha 60, ou 1 quilômetro, se você tem. E aí o cristalino vai movendo, e ele vai acontecendo trocas metabólicas ali, ele fica mais saudável, a chance de você ter uma visão maior por muito mais tempo é muito maior. Então, assim, para relaxar é olhar longe, para evitar catarata, olhar longe, para evitar presbiopia, hipermetropia, miopia, astigmatismo, tudo o olhar longe faz bem. Nossa, você E a gente precisa compensar, né, Luiz? Porque eu mesma, o tanto de tempo que eu fico com o computador, Nossa Senhora. sabe, por mais que eu faça exercício Mas você tem esse conhecimento, diariamente, eu tiro ali para fazer exercício, mas é um tempo. E no computador você fica horas, né? Então é legal o que você está falando, né? Nós temos 1.440 minutos por dia. Meus alunos hoje, meus discípulos todos contam o tempo do dia em minutos, né? Para a gente, quando a pessoa pede para mim fazer 15 minutos das prescrições do self-healing, 15 minutos, né? Muito pouco, né? 1.440, né? E você está me lembrando, porque eu sempre cultivei muito o exercício físico, a boa alimentação, né? E vou deixar para você já o fechamento, uma pergunta para fechamento, mas eu faço todo dia a saudação ao sol do yoga. Anos, né? Então a primeira coisa, você faz um asa, você se prepara, vai para a posição da montanha, né? Prepara seu corpo, né? E você vai para uma retroflexão da coluna e uma retroflexão da cabeça. Tá olhando para cima? Foi longe, não foi? Né? Aí você desce, olhando para o chão, como esse saudação ao sol é rico, né? Aí você vai lá para o chão, né? Uma coisa que a gente não tem o hábito de olhar para trás, né? Mas aí você vai olhar para trás, sente, você vai para a posição do cachorro, né? Você vai, o cachorro olhando para baixo, você vai olhar entre as pernas, longe também.
Né? Aí depois você vai para 4 apoios, né? Olha para o chão outra vez. Depois você vai lá para a posição, eu gosto de chamar esse assunto de brincadeira com meus alunos, né? Da posição que Napoleão perdeu a guerra, é uma flexão, né, de braço. Mas depois você vai para o chão e depois você faz uma retroflexão deitada, olhando para o infinito outra vez. Olha que maravilha. Então, o convite o tempo inteiro, né? Movimentando o corpo, melhorando a circulação sanguínea, a respiração junto, o emocional sendo trabalhado ali. Maravilhoso. Então, outro, Liang Kun. Liang Kun também, eu fazia Liang Kun com a Estela na Praça da Liberdade, às 6h30 da manhã, Era uma delícia, você fazia olhando longe, olhando os cipês cor-de-rosa da praça, olhando o céu, os passarinhos, sabe? E aí, de vez em quando, tem que voltar pra mão, né? Aí, e é legal, né? Eu vou trazer um dado aqui. É saudade demais. Eu vou trazer um dado aqui que o brasileiro está nos anais das pesquisas não divulgadas. Nós somos um povo totalmente auditivo, né? Nós somos habituados com rádio, né? Eu sou um menino que ouvia novela de rádio com minha mãe, né? E eu sou auditivo pra caramba. É muito importante ser auditivo, mas temos que ser visual, né? Que é isso que você está trazendo, né? Porque meu ouvido fica um ouvido maravilhoso e o meu olhar de lince, né? Onde que ele está, né? Fechando já o nosso trabalho, estamos caminhando, nós vamos deixar os seus contatos, né? Eu esperaria que o Brasil tivesse uma palestrante, temos outras pessoas também do seu nível, andando nas escolas, ensinando isso para as nossas crianças, né? Que é fundamental, né? Vou até te fazer uma pergunta. Eu, no jardim de infância, a nossa professora, vê se eu estou fazendo um palco. A professora virava e falava assim: terminou o recreio, agora nós vamos sentar na mesa e fazer esse movimento. Mas eu quero que vocês deixem os olhos no braço bem fechado, para que vocês descansem, né? Ela falava assim. Então, quando eu vi o palme do yoga, eu falei, eu já fazia palme no jardim de infância com uma professora que me exigia descansar os olhos, né? Entendeu? E depois... Palme mais fraco, né? Porque a mão tem o poder. Tá? Mas, na verdade, eu achei muito interessante, né? E aí você antecipou, né? Poderia ter sido ensinado a formação dessa minha professora, eu fazer o palme também, né? Não poderia? Poderia, não, né? Palme. Você imagina como é que eu fiz isso a primeira vez no yoga, né? E a minha avó, muitas vezes a gente ficava um pouquinho apavorada, ela falou assim, tampa os olhos. Aí ela fazia assim pra gente, ela era professora, né? Foi professora, e é um trem, você descansa, né? Então, pode comentar, você ia comentar? O William Bates, ele descobriu o trabalho visual quando ele chegou em casa um dia cansado, foi para o escritório dele e instintivamente pôs a mão e ficou uns 20 minutos. Ele saiu dali tão relaxado que ele foi pesquisar. Aí que ele descobriu. Ele descansou tanto. Aí então ele foi pesquisar e ficou sabendo dos exercícios no Oriente e foi buscar. Começou com essa vivência dele. E então fica aí, tá, Luizinho ali. Agradecer a participação, viu, Luizinho? E a gente discute Obrigada, Luiz. coisas. O Luiz é um cara de alto nível, né? E um dos maiores problemas da engenharia atual é o vidro, né? E hoje o pessoal está colocando blindex, né? Já está achando legal, porque dá para ver lá fora, né? Só que a luz do sol não passa. Ou passa deturpada, né? Não, eu falei energia, né? Passa só a imagem, né? Então, um dos grandes problemas dos executivos modernos, né? Tá ligado a isso, né? Porque ele sai do apartamento, né? Com todo iluminado. 6h30, 7 horas ele está na limusine, fechada com ar-condicionado. Com isso filme. Isso filme. Ele chega no escritório dele, né? Muitas vezes é aquele lugar maravilhoso, 10º andar de Manhattan, sei lá, né? Coisa maravilhosa, né? Que a gente vê só no cinema. Eu não tenho hábito, eu conheço Minas Gerais todo, mas não conheço o mundo, né? Pelas viagens, mas conheço, né? Estudando, né? E ele abre, muitas vezes, isso filme no vidro da janela dele, né? Não vê o natural. Ele não vê o natural, né? Então, duas coisas que eu queria te perguntar a automassagem, né? E a massagem do seu trabalho, né? Porque você fala disso com seus alunos, né? E eu queria que você falasse do self-healing para corpo inteiro, para a gente fazer o fechamento. Pode ser assim? Pode ser. E a automassagem e a massagem
estão ligadas ao self-healing para o corpo inteiro, né? No self-healing a gente tem um treinamento muito grande de massagem. Eu já tinha estudado várias terapias e nunca estudei tantas horas de massagem quanto no curso de self-healing. A automassagem, porque não é todo dia que eu posso ter alguém massageando, tirando meus pontos de tensão. Seria ótimo, né? Então, isso eu posso eu mesma fazer, né? Assim, então, se eu posso... Self-healing. Se eu posso me massagear diariamente, né? Você deu uma sessão lá, numa aula sua lá, eu fiquei encantado, né? Eu trabalho muito com massagem, né? Do pescoço para cima, você cuidou de tudo aí na automassagem, né? Sim, e é muito importante, né? Tanto o ombro, quanto o peito, o pescoço, o couro cabeludo, em volta dos olhos, a templo mandibular, a orelha, que tem pontos nervosos do corpo inteiro, né? Sobrancelha. Como assim, a gente faz no self-healing massagem dentro da boca, soltando os músculos lá atrás da mandíbula, né? Tem uma automassagem que eu ensino que a gente faz massagem com a língua, circulando, que trabalha aí as glândulas salivares, que vai estimular a via das águas do corpo inteiro, melhorar a lubrificação, diminuir olho seco e outras securas do corpo. Inclusive da boca, saliva na boca, né? Da pele, tudo. Quando a gente trabalha uma via das águas, todo o corpo sente um pouquinho aquela resposta, né? É isso que a gente acredita. Então, a automassagem é fundamental para tirar os pontos de tensão, porque a gente fica, né? Quem está acostumado com óculos escuro vai no sol, faz assim. Aí aqui vai guardando uma tensão que pode originar problemas visuais depois. Então, a automassagem para tirar os pontos de tensão e também para melhorar a circulação sanguínea, porque sangue, né, é tudo no meu olho. É ele que vai trazer oxigênio. Eu preciso do sangue que eu capto pela minha membrana mais externa dos olhos, que é a conjuntiva, mas eu preciso também do sangue, do oxigênio que vem pelo sangue, dos nutrientes que vêm pelo sangue. Então, preciso desse conjunto. Então, circulação sanguínea é importante para tudo no corpo e para os olhos também, né? A massagem em si, porque se eu tô tensa no pescoço, se eu tô tensa aqui, se eu tô, sabe, também não vai chegar lá. A circulação do corpo todo melhora a circulação dos olhos. Engraçado, eu queria até que você comentasse. Uma das minhas alunas falou, Luiz Carlos, engraçado, eu não consigo enfiar minha mão aqui para massagear aqui. Não. Isso é o tanto que você tá tensa, né? E ela sacou, né? É porque ela deixou perder isso, né? Ela deixou perder isso, foi deixando o encurtamento chegar e não tinha consciência. Igual, por exemplo, uma coisa que eu faço, sempre fiz. Isso é um exercício. Aí o que eu faço? Faço sempre, eu não paro de fazer, para não perder. Porque se eu paro de fazer, uma hora pode ser que eu vá tentar, não vou mais, né? Então, se eu faço sempre, igual tem um ditado que fala, o homem que carrega um bezerro a vida inteira, no final ele carrega um boi, né? Porque ele foi aumentando, crescendo. Isso é maravilhoso. Muito lindo. Então, assim, a gente trabalha muito massagem. Temos massagem no self-healing para osteoporose, temos massagem para diabetes, temos massagens que é a massagem neural para os problemas neuromusculares. Então, na distrofia muscular, por exemplo... Está na hora de você escrever seu livro. Obrigada. Você escrever seu livro e publicar, continua. Distrofia muscular, a gente tem também um desenvolvimento muito grande do tato no self-healing. Então, a gente ganha a percepção de passar a mão e sentir onde os músculos do distrófico começam a ter fissuras. E se a gente fica ali, às vezes ele não consegue mais movimentar, né? Porque perdeu. Se a gente fica ali, às vezes, 15 minutos do mesmo jeito, no mesmo lugar, a gente sente na ponta dos dedos o preenchimento do músculo. Luiz, é impressionante. É impressionante. Então, a Beatriz Nascimento, por exemplo, que hoje está com 65 anos, pelo menos, ela nunca foi para uma cadeira de rodas, nunca usa bengala, ela tem a dificuldade da distrofia dela, mas ela consegue se locomover, é uma professora maravilhosa. Mas a gente faz cursos, todo mundo vai fazer massagem nela, ela recebe massagem sempre. Sim. Com isso ela manteve um nível de músculo. Porque você está falando, né? Hoje a medicina, os estudos acadêmicos já aceitam as microfáscias. Né? Lá em São Paulo, a Anícia, no curso que nós fizemos com o Ivaldo, eu fiz na década de 90, início da década de 90, ela dá um exercício que é muito comum nas automassagens e nas massagens de percussão, né, do corpo que inteiro, é ótimo para osteoporose. E é ótimo para desimbricar a musculatura dos ossos e dar oxigênio, né? E circulação, também é bom para diabetes. Né? Então, na realidade, vocês dão uma ênfase total a isso e a ensinar o
praticante a se automassagear. Sim, mas os problemas neuromusculares, em geral, ele precisa de alguém para fazer massagem. Eu entendi, mas você aprende a automassagem, você recebe a massagem, porque uma vez teve uma aluna para mim que levou o Kama Sutra para mim e falou assim: eu sou doida para estudar isso, você não quer dar aula disso para nós, não? Aí eu li o Kama Sutra e falei assim: você já dança, você alimenta bem, tá? Você é uma pessoa linda. Quantas massagens você faz por semana? Está lá no Kama Sutra. Lá era praticamente só para o homem isso, né? Mas está escrito lá que todo cara de nível alto deveria receber 2 sessões de massagem por semana. É do Kama Sutra. Antigo, né? Que maravilha, né? Receber massagem toda semana é maravilha, né? Eu adoro. Então, para a gente fechar, fala do self-healing agora de corpo inteiro. Você já falou? Pois é, o self-healing de corpo inteiro, né? Ele trabalha muito bem problemas de movimento, neuromusculares, mas problemas posturais, por exemplo, laborais. Então, um músico que fica ali e que vai ter problema. Então, tem um capítulo no nosso manual para músico. Ele estimula muito os exercícios, o caminhar para trás, os exercícios com consciência. Então, a gente, em geral, as sessões não são com música, pode até pôr no momento de relaxamento, mas é muito entrando para dentro para estimular essa propriocepção, né? A gente quebra padrões, então, andar para trás é uma quebra de padrões, né? Faço isso todo dia. Estimular, igual você falou, o braço direito e o braço esquerdo e o braço direito. Exercícios de abertura, exercícios de alongamento, exercícios de força, muitos exercícios parecidos às vezes com o yoga e, assim, é muito lúdico. É muito gostoso, porque aí entra também com o prazer junto, porque se você faz aquilo, ai que saco, tá na hora de acabar, não tem o mesmo efeito. Então, assim, é muito legal. Eu vou fazer só para contrariar. Faça. Então quer dizer que seu trabalho é lúdico. É lúdico, nossa, você não acredita tanto que a gente ri. Eu já atendi gente de 96 anos. Eu já vi isso. Chega gente com 96 anos, você vai jogar bola com a velhinha? Nossa, fica doido. É bom demais. Além de que outra coisa que é importante para elas, né, para eles, toque, né, que eles recebem pouco. Então aí receber uma massagem, receber um carinho. Self-healing é um carinho, é um trabalho de muito amor. Beijar sua mão. Um prazer estar com você aqui. Nós temos que fazer mais entrevistas, né? Nós já vamos marcar, agradecer o Luizinho, agradecer o Fabiano. Hoje o Thiago, né, filho do Fabiano, já está nos editando, né, com 13 anos de idade, né? Então eu queria deixar registrado, agradecer a Ângela esse templo, né? Que é um templo, né? Mais do que uma sala de yoga, da yoga, né? Então, eu queria que você deixasse sua mensagem final para o grupo de telespectadores. Eu estou chato hoje, hein? Um grupo de ouvintes, para quem está nos vendo, né? A minha mensagem final é: trabalhem os olhos, trabalhem a visão, porque ela é importante para o poder de ir e vir, para a liberdade, e é importante também para o emocional, para a felicidade. E sempre lembrando que ela está no corpo, né? E que vida é movimento, movimento é vida. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigada. Né? Muito obrigada a todos. E é incrível, né? A gente tem um trabalho desse nível que já devia ser tema de palestra nas nossas escolas, né? De palestras nas nossas universidades, de palestras nas nossas empresas, né? Os arquitetos já deveriam estar colados no pessoal do self-healing para como, ao invés de construir uma casa que mata, construir uma casa mais arejada, mais saudável para a vida. É isso aí. Beijo no coração de todos.